Hoje é sábado e é dia de clássico no Maracanã, e clássico é diferente, não tem jeito, não tem como ser um jogo qualquer, ainda mais esse que envolve alguns elementos especiais, como mais um reencontro entre Fluminense e Fernando Diniz, mais um embate entre Fernando Diniz e Renato Gaúcho. Quem vai levar a melhor? Uma vitória pode deixar o Fluminense até no G4. Uma derrota aumenta a pressão porque faltam apenas 2 jogos antes do Mundial de Clubes. E o seguinte será contra o Internacional no Beira-Rio. Vem comigo que eu vou trazer todas as notícias, as análises, todas as informações de mais um clássico do Fluminense no Campeonato Brasileiro. E a gente espera que dessa vez muito diferente do que a gente viu contra o Botafogo. É para vencer, é para ganhar, é para conquistar 3 pontos. Bora de pré-jogo! Bom, eu acredito que a gente vai ter um clássico muito movimentado, um clássico com fortes emoções, logo mais no Maracanã. Ano passado, estava até revendo aqui os melhores momentos da vitória do Fluminense por 2-1 no Maracanã. Foi um jogo muito movimentado, um jogo com muitas chances de gol dos dois lados. O jogo depois no Engenhão, né, que foi o segundo jogo, também uma partida bastante movimentada, tensa. Esse ano, em Brasília, já houve um confronto, o Fluminense levou a melhor, venceu de virada, o Vasco fez um gol logo de cara, depois só o Fluminense jogou. Inclusive, foi, acho que, a melhor atuação do Fluminense com o Mano Menezes esse ano. Antes da demissão dele, depois as coisas, enfim, a gente sabe como aconteceu. Mas foi um bom jogo do Fluminense contra o Vasco no Engenhão. E essa partida, ela tem um componente, não tem jeito, é um componente diferente, especial, porque sempre, depois do título da Libertadores, por tudo que o Fernando Diniz representou para o Fluminense naquele título, sempre que tiver um encontro entre Fluminense e Diniz, principalmente no Maracanã, vai ser algo diferente. E também é um embate entre 2 técnicos que chamam muito a atenção, que geram muito debate, cada um por seus motivos. Fernando Diniz e Renato Gaúcho. São 2 treinadores que já se enfrentaram algumas vezes ao longo dos últimos anos, 10 vezes, para ser mais preciso. São técnicos que se conhecem muito bem. Não vai ter nada de novo para eles hoje, no Maracanã, acredito. São 2 treinadores que têm história nos 2 clubes. O Renato também teve uma passagem ali importante pelo Vasco lá atrás. O Fernando Diniz já está na 2ª vez comandando o Vasco, campeão da Libertadores pelo Fluminense. Então são 2 treinadores que já marcaram, já fizeram história no futebol brasileiro com títulos importantes. Como eu disse, foram 10 confrontos, 10 embates entre Fernando Diniz e Renato Gaúcho. E olha, chama atenção. O Renato só perdeu para o Diniz uma vez. Foram 5 vitórias do Renato, 4 empates e apenas 1 derrota. Ou seja, o Renato sabe muito bem o que fazer para parar o Fernando Diniz. Ou pelo menos não perder. É o que o histórico diz. Como ele vai fazer isso, se vai conseguir, a gente vai aprofundar essa discussão dentro da provável escalação. É um jogo que vale muito, vou colocar aqui a tabela na tela. O jogo vale muito para o Fluminense, claro que também para o Vasco. Além da questão da rivalidade, né, são 3 pontos que podem colocar o Fluminense ali no G4. Né? Se o Bragantino tropeçar, o Bragantino tem 5 vitórias, teria que perder, o Fluminense chegar a 5 e tirar a diferença ali no saldo. Hoje o Fluminense tem um saldo 0, o Bragantino tem um saldo 3. Tá? Mas independentemente de chegar, de terminar a 10ª rodada no G4, o importante é vencer, é conquistar os 3 pontos, chegar a 17 e aí pode ir para a última rodada antes do Mundial, contra o Internacional no Beira-Rio, já numa situação assim, tranquila. Né? Dá para a gente considerar bem tranquila, pensando nessa sequência importante agora, e aí Mundial, e depois eu acho que vai ser um outro campeonato bem diferente. Agora, se perder, pode até sair do grupo dos 10 primeiros. Né? Obviamente, uma combinação aí de resultados. Os times que estão ali abaixo têm que ganhar, mas há esse risco. Vamos à escalação. Aos jogos aqui da 10ª rodada. Fluminense e Vasco abrindo a 10ª rodada, com São Paulo e Mirassol no Maracanã. Às 9 da noite, Atlético Mineiro e Corinthians. Amanhã, Grêmio e Bahia, jogo 11 da manhã, lá na Arena do Grêmio. Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, líder e vice-líder se enfrentando. Sport Internacional também às 4 na Ilha do Retiro. Mais tarde no Barradão, 6h30 da noite, Vitória e Santos, Fortaleza e Cruzeiro no Castelão.
o Bragantino pega o Juventude em casa. Aí já é na segunda-feira, 8 da noite. E o Botafogo enfrenta o Ceará no Engenhão. Então, assim, a chance do Fluminense terminar a rodada no G4 é bem pequena, porque o Bragantino está muito bem e vai enfrentar o Juventude em casa. São esses os jogos, portanto, da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Falei do histórico entre Fluminense e Renato Gaúcho, então o histórico do confronto, que o recente é muito positivo para o Fluminense. Perdeu 2 vezes para o Vasco. Tudo bem, teve ali 4 empates, mas foram outras 6 vitórias para o Fluminense. A última eu citei, agora no Campeonato Carioca, aí teve aquela derrota no Campeonato Brasileiro ano passado e a vitória também é no Maracanã. Então o retrospecto recente é favorável ao Fluminense, no total 394 jogos, 125 vitórias do Flu, 115 empates, 154 derrotas. Vamos então à nossa provável escalação, sempre com aquela parceria que vocês já sabem, que é da KTO. E quando eu abri a KTO hoje para olhar as odds desse confronto, eu confesso que me surpreendi um pouco, porque o Fluminense está muito como favorito, mas muito. Eu já imaginava, o jogo no Maracanã, o Fluminense fosse ter um favoritismo, mas está acima do que eu imaginava, até por ser um clássico, né? 1,73, a vitória do Vasco está pagando quase odd 5, 4,9. Uma diferença muito grande. Então tá até difícil aqui de fazer algumas combinações. Dá, obviamente, para aumentar essa odd, se a gente pegar a vitória do Fluminense, combinar com escanteios, por exemplo, né? Vamos lá, o Fluminense aqui tendo mais escanteios no jogo, por exemplo, essa odd vai para 2,43. Só para citar um exemplo. O Adão não tá tão lá essas coisas não, porque tá pagando odd 7 alta, mas vitória do Fluminense, aí tem que ter mais de 7 finalizações, mais de 7 chutes a gol e também gols em ambos os tempos. Então acho muito arriscado. Eu, assim, cara, é clássico. A gente precisa muito ganhar esse jogo por N motivos que vão além dos 3 pontos. Então, eu vou na vitória seca aqui do Fluminense, 1,73, uma odd eu acho que tá justa, assim. Dá pra gente ir, para quem tiver mais confiante, mas se você tiver com o pé atrás, tente fazer uma combinação, tem muitas opções da KTO para você reduzir talvez os riscos, vamos dizer assim. Mas vai lá, o link está aqui embaixo com o promo code para você fazer seu cadastro lá na KTO, sempre com responsabilidade, maior de 18 anos, não vai colocar em risco dinheiro que você não pode perder. Então, semana passada eu perdi, hoje vou recuperar. Não, você não... R$10 vai te fazer falta? Então não faça. R$10 não vai te fazer falta? R$5 não vai te fazer falta? Para quem R$50 não vai fazer falta? Beleza, mas se vai te causar problema, não faça, tá? Sempre com responsabilidade, muito importante. KTO, cada jogo é único. Vou deixar aqui o link para você ir lá e fazer seu cadastro. Se você ainda não tem, é muito rápido e ajuda muito, muito, muito a gente. Vamos lá então, senhoras e senhores, para analisar essa provável escalação do Fluminense. A gente sabe alguns desfalques, né? O Nonato está suspenso, Cano, Bernal, Canóbio e Otávio, todos lesionados, estão fora. Voltando, Lima e Keno, provavelmente é possível que apareça no banco de reservas, tem que esperar a lista de relacionados, mas a tendência é de que eles voltem pelo menos a figurar no banco de reservas. Freitas, Thiago Silva e Martinelli, que foram poupados no meio de semana pela Copa do Brasil, também voltam ao time. Diante disso, o Fluminense deve entrar em campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Gabriel Fuentes, Martinelli, Hércules e Paulo Henrique Ganso, John Arias, Kevin Serna e Everaldo. Deve ser esse o Fluminense para enfrentar o Vasco. Bom, como que o Renato pode parar o Diniz? Ele já fez isso algumas vezes, como falamos agora há pouco. Existem alguns caminhos. A gente, quando o Diniz estava aqui, principalmente na fase ruim do ano passado, que culminou com a demissão do Diniz, não é nem o melhor cenário para a gente pegar, porque aquele time ele não conseguia fazer nada bem naquela reta final ali. Mas a gente sabe que, por exemplo, o Botafogo, quando atuou com 3 volantes, aliás, sempre que enfrentava o Botafogo, o Diniz tinha muita dificuldade. Depois a gente viu que não era só o Diniz, não, né? Todo mundo tem, pelo jeito. Mas, enfim, ele sofria muito até na fase boa. Até quando estava bem. Ele sofria muito com o Botafogo. Porque normalmente tinha ali 3 volantes, os caras pegavam, roubavam a bola e saíam em velocidade. Era uma característica do Botafogo, claro. E talvez o Renato, se tivesse à disposição o Nonato, fosse fazer algo parecido. Mas aí ele teria que tirar o Ganso do time. Não sei se ele faria, mas para mim seria uma alternativa interessante para esse jogo. O que é importante, tem algumas formas, né, do Fluminense ter superioridade nesse jogo.
que é subindo a marcação, encaixando a marcação, a pressão lá na frente. A saída de bola do Vasco não está tão ajustada assim, porque o Diniz tem muito pouco tempo de trabalho, então ele está evoluindo, está ajustando isso. Se pegar uma marcação, pressão bem feita, pode sofrer, mas o time do Renato não vem, esse Fluminense do Renato não vem fazendo isso constantemente. Subir marcação e marcar lá em cima. Fez em alguns momentos, esporadicamente, não tem feito muito isso. Qual a outra opção? Passou do meio de campo, marcação forte, morder até o fim, recuperou essa bola, jogo vertical, é ligar o contra-ataque rápido. O Vasco sofreu gol assim contra o Lanús, foi na estreia do Diniz, tudo bem. O Fortaleza teve algumas oportunidades assim. O jogo contra o Operário pela Copa do Brasil eu não vi, mas o Vasco quase foi eliminado, foi para os pênaltis. Então certamente não foi uma grande atuação, pela lógica, né? Então ainda é um time que tem muitos defeitos, tem muitos problemas, e o Diniz, por mais que melhore e mexa muito com a motivação dos caras, isso é fato, ele não vai conseguir acertar tudo de uma hora para outra. Então se o Fluminense fizer um jogo aplicado, correto, de dedicação, de comprometimento, tem como vencer o Vasco do Diniz dessa forma, e o Renato sabe, ele sabe o caminho. Se vai conseguir executar isso na prática bem, aí é outra história, porque ele depende também dos jogadores para isso. Depende do comprometimento dos jogadores para isso. Mas que ele sabe o que fazer, ele sabe. Tem uma comissão técnica, tem os auxiliares, ele sabe muito bem o que eles precisam fazer para anular o time do Diniz. Ah, mas ele conhece muito bem o time do Fluminense, conhece todos os jogadores. Tá, beleza, e todo mundo sabe como o Diniz joga. Não tem novidade. Assim. Então, e os jogadores também conhecem o Diniz. Eu não acho que, sinceramente, isso faça tão diferença, não. O que vai fazer diferença mesmo vai ser a postura, o comportamento, e algo que a gente vem batendo muito nessa tecla. Eu, pelo menos, já batendo muito nessa tecla. Esse jogo é um jogo que é aquele típico jogo que, ele, para mim, ele está fora dessa discussão de jogar bem, de jogar mal. O clássico tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar um rival. Jogando bem, jogando mal, não importa. O que a gente espera, eu pelo menos, a gente espera ver um Fluminense mais dominante contra adversários mais fracos, jogando melhor algumas partidas que tem condição de jogar. Clássico é sempre um jogo muito equilibrado, é sempre muito difícil. Então, mesmo às vezes jogando mal, se correr, se competir, se doar, se tiver raça, o torcedor vai reconhecer. Todo mundo vai reconhecer. Isso é fato. E faltou em alguns momentos, né, o time do Fluminense soltar um pouco o freio de mão. O Renato falou isso. Faltou intensidade, faltou um pouco mais de aplicação, de força de vontade, de uma inquietação, uma vontade de jogar mais. Então é um clássico, eu não tenho dúvida nenhuma. O Vasco vai correr pra caramba porque o Diniz mexeu com o emocional dos caras. O Vasco vai correr, o Vasco vai ser um time aplicado. Se o Fluminense não igualar isso, se não igualar na raça, na vontade, na disputa, na competição com os caras, vai ser muito difícil vencer esse jogo. Então, tomara que realmente esse time entre em campo hoje com sangue nos olhos, sabendo que não dá para tratar essa partida como uma outra qualquer. Não dá para tratar esse jogo como vitória, como esporte. Tem que ser diferente. Se entrar com essa mentalidade, eu acho que a gente tem grande chance sim de sair com essa vitória. Para ver o que disse o meia John Aires, que falou ontem à Flu TV após o encerramento da preparação para este clássico. Bom, um jogo complicado, es un clásico, a gente va a encarar con esa seriedad, con esa responsabilidad de saber que precisamos vencer, a gente precisa obtener los 3 puntos porque somos mandantes, porque vamos a estar con nuestra torcida, que sabemos que van a estar lá, van a comparecer lá, y yo acho que es un juego bastante importante porque es dos juegos que faltan para a gente antes da gente encarar esse compromisso que temos no Mundial, falo no Brasileirão, porque ainda falta da Sul-Americana. Então eu acho que traz essa parte de tranquilidade, eu acho que nós precisamos vencer um clássico, porque os clássicos têm esse gosto especial para o torcedor, têm esse gosto especial para o clube, e como você falou, a gente vem tendo uma sequência boa contra o Vasco, e é um jogo importante para nós, é um jogo especial para nós, então a gente vai encarar esse jogo com essa seriedade, com essa obrigação de fazer um bom jogo, de fazer um grande jogo e obter esses 3 pontos. Muito bem, agora eu vou chamar meu grande amigo, parceiro, Joel Silva, do canal Colina em Foco, repórter da melhor qualidade, cara que é uma autoridade
quando o assunto é Vasco, e ele traz informações da provável escalação, como chega o rival agora sob o comando de Fernando Diniz, todos os detalhes e detalhes importantes que a gente tem que prestar atenção, além também de um desfalque significativo que o Vasco tem para o jogo de hoje. Fala aí, Joel. Alô, Vitor Lessa, um abraço para você e para toda essa galera tricolor. Para quem não me conhece, meu nome é Joel Silva e eu sou do canal Colina em Foco e chego aqui com notícias do Vasco, que enfrenta o Fluminense hoje às 6h30 da noite no Maracanã. O Vasco chega para essa partida diferente, com ânimo legal, bacana, após a classificação na terceira fase da Copa do Brasil, quando passou pelo Operário nos pênaltis. Claro que o combustível é por conta do treinador Fernando Diniz, velho conhecido da galera tricolor. Ele tem apenas 3 jogos, mas ele já mudou o ambiente, né? Tem conseguido aí tirar muito de jogadores que estavam rendendo pouco. São os casos aí do Lucas Piton, do Ryan, que fez gol na última partida, e também do Tietê, que vem jogando muito bem desde que o Fernando Diniz assumiu a equipe cruzmaltina. Evidentemente que o treinador está muito motivado para enfrentar o seu ex-clube. Ele falou constantemente, inclusive em vídeos dos bastidores dos últimos jogos do Vasco, mencionando o Fluminense como uma verdadeira decisão. Então, é um treinador muito motivado para vencer o ex-clube e, claro, aumentar ainda mais a moral dele com o vascaíno, que hoje já está bastante alta. Vamos aí recordar, ele estreou na derrota para o Lanús na Argentina, venceu muito bem o Fortaleza por 3-0 e passou nos pênaltis diante do Operário na Copa do Brasil. E agora encara o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Ele não vai ter Felipe Coutinho, o jogador foi expulso no jogo contra o Fortaleza, cumpre suspensão. A tendência é que ele coloque Matheus Carvalho, um volante, no lugar dele, e aí vai colocar o Tietê um pouco mais à frente, né? Uma postura um pouco mais conservadora, né? Tirando o Coutinho, que é um jogador mais um meia atacante, vai colocar um volante, então respeitando, evidentemente, o Fluminense, mas optando por essa opção muito por não confiar tanto nos possíveis substitutos, que seriam, por exemplo, o Lloyd, né, que eu acho que até o torcedor tricolor viu ele fazendo esse sinalzinho aqui quando chutou uma bola no gol, né? Virou meme, todo mundo acompanhou. E o Adson, que foi um jogador muito importante no ano passado, mas retornou esse ano e ainda não consegue fazer um bom papel, né? Tem entrado no segundo tempo e tem oscilado bastante. Então, por conta disso, ele vai preferir reforçar no meio-campo. Então, o Vasco vai a campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Tietê, Ryan, Nuno Moreira e Verrete. Esse é o provável time para encarar o Fluminense hoje no Maracanã. Valeu, Vitor. Tamo junto e até a próxima. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Até a próxima. Obrigado mais uma vez. Joel Silva do canal Colina em Foco. Vamos à vamos à arbitragem para o jogo de logo mais, comandada pelo José Pereira de Lima, árbitro de 38 anos, pernambucano, auxiliado pelo Danilo Ricardo Simão Manisca de São Paulo e pelo Francisco Chaves Bezerra Júnior, também de Pernambuco, e o VAR paulista, o José Cláudio Rocha. Esse árbitro, eu vou colocar na tela para vocês, como todo e qualquer árbitro aqui no Brasil, tem ali suas polêmicas, problemas, mas nada que chame tanto atenção nos últimos tempos. Ele apitou a vitória do Fluminense lá em São Paulo contra o Corinthians, 2-0, tivemos muitos problemas por lá, e esse ano, também apitou a estreia do Fluminense contra o Fortaleza, 2-0. 2024 não tinha apitado nenhum jogo do Fluminense. São 5 partidas até agora, 3 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Ou seja, com o Rodrigo José Pereira de Lima no apito, ou o Fluminense ganha ou o Fluminense perde. Não tem muito meio termo. Espero que hoje seja uma vitória, espero que ele tenha competência de fato. Não acho que vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo complicado. Então tomara que a arbitragem não estrague essa partida no Maracanã. O jogo aqui terá a transmissão da Cazé TV, da TV Record e também do Premier. Mas você vem com a gente, que a partir das 4h30 da tarde já estaremos ao vivo, direto do Maracanã, equipe completa, jornada KTO 1902
Mais uma transmissão que a gente espera que seja com vitória, com muita emoção e aquela cobertura de qualidade que vocês já estão acostumados. É pré-jogo, é transmissão e é pós-jogo, pacote completo. No Jornada, a partir das 4h30 da tarde, eu espero vocês e hoje, se Deus quiser, com esses 3 pontos. Valeu, galera, tamo junto!